E aí, beleza? Em um lar de idosos no Japão, um jovem assassinou dois idosos em cadeiras de rodas e com muletas enquanto caminhava pelos corredores. Ele se limpou, desceu as escadas com uma arma na mão e escreveu uma carta de despedida. Nela, afirmou que estava fazendo um grande serviço para o país ao eliminar pessoas idosas que, segundo ele, sobrecarregavam a economia. Também disse que estava facilitando a vida dos idosos, pois acreditava que eles não queriam ser um peso para as gerações mais jovens. Ao terminar a carta, apontou a espingarda para si mesmo e puxou o gatilho. Após esse crime de ódio contra idosos, o governo japonês aprovou o Plano 75, um projeto que facilita a morte de cidadãos com 75 anos ou mais. Essa decisão foi também uma resposta à demanda da comunidade por medidas drásticas para lidar com o rápido envelhecimento da população no país. Michi Kakutani e Ineko Maki, ambas idosas, trabalhavam como camareiras em um hotel. Elas tinham um grupo onde discutiam suas vidas sociais enquanto comiam maçãs. Ultimamente, Ineko estava enfrentando dores e Michi sugeriu que ela procurasse ajuda médica. Michi vivia sozinha em um pequeno apartamento. Ao chegar em casa, verificava sua correspondência, jantava e cortava as unhas. Esse era seu cotidiano. Mas ela recebeu uma notícia triste. O hotel decidiu demiti-la porque clientes reclamavam de ver idosos realizando trabalhos pesados, o que os deixava tristes. No Plano 75, um funcionário entusiasmado chamado Hiromu Okabe apresentou uma orientação para uma mulher idosa interessada em se registrar. O governo oferecia $1.000 como fundo de preparação para aqueles que se registravam, que poderia ser usado para organizar funerais, fazer uma refeição especial ou qualquer outra coisa que quisessem em seus últimos dias. Também havia pacotes de grupo para quem não queria morrer sozinho, incluindo cremação ou enterro em conjunto. O registro era simples, sem necessidade de aprovação médica ou exames de saúde. A mulher se registrou feliz após ouvir essas condições. Em outra parte do Japão, Maria, uma imigrante filipina que precisava sustentar sua família, trabalhava em um centro de cuidados para idosos. Ela recebeu um telefonema da família sobre a saúde precária de sua filha, que precisava de uma cirurgia cardíaca urgente. Enquanto isso, Ineko e Michi estavam juntas e Ineko media a pressão arterial. Ela não gostava do lugar, pois adoecer significava perder o emprego e sentia que estava vivendo no limite. Michi decidiu usar o serviço do Plano 75 e aguardava sua vez para preencher os formulários. Ela se registrou acompanhada por amigas que conversavam animadas sobre os luxos de uma viagem a um resort, viável graças ao fundo de preparação oferecido pelo governo. Durante a conversa, começaram a discutir onde gostariam de morrer. Cada uma expressou sua opinião, mas Ineko ficou em silêncio, visivelmente preocupada. Mais tarde, Michi levou Ineko para fazer compras e pagou suas despesas. Convidou-a para sua casa como hóspede. Enquanto descansavam na cama, falaram sobre os filhos. Ineko confessou que nunca conheceu os netos e se sentia solitária. Michi a consolou, dizendo que todos estão sozinhos nesta vida, segurando sua mão. No dia seguinte, Hiromu verifica diferentes suportes de mão que serão instalados em cadeiras públicas. Ele trabalha até tarde para sua empresa e acredita na causa que defende. À noite, registra outro idoso no serviço do Plano 75. Enquanto o homem preenche os formulários, Hiromu observa com simpatia um casal de idosos jantando ao ar livre em uma noite fria. Enquanto isso, Michi passa seus últimos dias trabalhando no hotel e Maria participa de um culto em uma igreja com outros filipinos. Após o culto, durante uma refeição comunitária, o líder da igreja pede silêncio e dá a Maria a oportunidade de falar. Maria conta sobre a cirurgia cardíaca de sua filha e mostra uma foto. Uma caixa de doações é passada entre os presentes e ela recebe algum dinheiro. Mais tarde, um membro da igreja encontra Maria e informa sobre uma vaga no serviço do Plano 75. Maria aceita porque precisa do dinheiro. No Plano 75, Hiromu atende outro idoso, mas dessa vez é seu tio, Yukio Okabe, que acabou de completar 75 anos e não via Hiromu há 20 anos. No início, Yukio não o reconhece, mas depois eles se reconectam e passam pelo processo com evidente desconforto. Depois disso, o chefe de Hiromu pergunta se ele está confortável em lidar com esse caso. Hiromu hesita, mas antes de responder, seu colega diz que ele não pode cuidar do caso por se tratar
apesar de um parente de sangue próximo. Hiromu decide então transferir o caso para outro colega, Sakurai. No hotel, Michi e suas amigas recebem uma boa despedida dos jovens colegas de trabalho. Enquanto esvaziam os armários, Michi e as amigas discutem seus próximos passos. Uma delas recebeu da filha a oferta de cuidar do neto em troca de pagamento. Michi, por outro lado, não tem parentes em quem possa confiar, então planeja procurar um novo emprego. Descobre-se também que Ineko acabou de sair do hospital após desmaiar no trabalho. Ineko, assim como Michi, está sozinha e sem ajuda. Michi chega em casa e encontra um aviso de término de serviço do hotel. Seus inquilinos logo saberão disso. Então ela precisa encontrar outro emprego urgentemente. Michi tenta ligar para Ineko, mas não há resposta. Depois vai a outra agência para buscar um novo lugar para morar, mas os locatários não querem alugar para uma idosa sem emprego. O agente devolve suas aplicações, dizendo que não pode fazer mais nada. Por fim, Michi tenta a sorte na internet. Ela preenche repetidos formulários, mas nenhum emprego aparece na tela. Reclama com o provedor de internet, mas o problema não é na conexão. Após tentar mais um lugar, Michi volta para casa e liga para uma amiga. Conta que não conseguiu trabalho por causa da idade e pergunta se poderia assumir o trabalho de babá, mas sua amiga diz que outra pessoa já ficou com a vaga. Com o tempo, Michi consegue um emprego, mas é muito difícil para uma mulher da sua idade. Ela é contratada como controladora de tráfego e passa longas horas em pé. No dia seguinte, Maria começa seu novo trabalho e faz um tour pelos espaços do Plano 75 junto com outros funcionários. Após o trabalho, Maria encontra uma amiga, uma mulher do seu país com 3 filhos, e fica impressionada com a capacidade dela de lidar com tanta pressão, enquanto Maria acha a vida no Japão uma luta constante. Enquanto isso, Michi, agora em seu novo apartamento, tenta ligar para sua amiga Ineko, mas ainda não há resposta. Então, ela vai até a casa de Ineko e a encontra morta em uma mesa, o que a choca profundamente. Em outra parte do Japão, Hiromu visita seu tio Yukio. Ele chega na casa e a encontra vazia, mas ao sair, vê seu tio recolhendo lixo na vizinhança. Hiromu retorna à casa e o espera. Fica muito triste ao ver as condições de vida do tio. Enquanto conversam, Yukio conta que recebeu um cartão de doação de sangue em Nagasaki, onde trabalhou em um projeto de ponte. Hiromu descobre outros cartões de várias cidades, entendendo que Yukio passou a vida toda indo de um projeto a outro, trabalhando em empregos pesados. Hiromu o ajuda na cozinha e, enquanto cozinham, falam sobre a mãe de Hiromu. Ele conta que ela se casou novamente há muito tempo, antes de seu pai falecer por causa de uma doença. Yukio senta enquanto Hiromu termina o trabalho na cozinha e vê as notícias sobre o Plano 75 na TV. Agora, o governo considera baixar a idade mínima antes fixada em 75 anos. Hiromu sai da casa do tio, que acena para ele com tristeza. De volta ao apartamento de Michi, ela lamenta a morte da amiga, sentada sozinha. Exausta, percebe que agora está sem ninguém, pois todas as amigas foram embora após deixarem o hotel. Decide ir ao serviço de consulta de bem-estar e senta do lado de fora enquanto outros jantam. De repente, Hiromu aparece e lhe entrega uma sopa quente. Michi agradece, mas se sente triste por estar acostumada a se sustentar sozinha. Depois vai para casa e lê o papel que recebeu no serviço. Michi recebe uma ligação de Yoko Naramiya, uma funcionária do Plano 75 designada para ajudá-la no processo. No centro do Plano 75, Maria continua em seu trabalho. Ela é vista retirando os pertences de uma pessoa falecida e transferindo-os para outra sala. Um idoso pega alguns desses itens para si e oferece alguns a Maria, que recusa, achando que era roubo. O homem diz que os mortos não têm mais utilidade para aquilo e que os vivos deveriam usar para não desperdiçar. Maria aceita um relógio e o leva consigo. Michi conversa com Yoko ao telefone enquanto está sentada em sua casa. Cada ligação tem um limite de 15 minutos e Michi usa o tempo para falar sobre sua vida. Ela conta que foi casada em um casamento arranjado pelos pais sem poder recusar. Passou os dias ajudando nos negócios da família, o que a fez querer fugir, mas não conseguiu porque estava grávida. Perdeu o bebê devido ao cordão umbilical enrolado no pescoço, um problema simples de resolver com a tecnologia médica de hoje. Antes de continuar, o alarme toca encerrando os 15 minutos. Quando Yoko informa a data da próxima sessão e se prepara para desligar, Michi pede um favor. Michi e
e Yoko se encontram pessoalmente em uma pista de boliche. Michi agradece a Yoko por ter concordado em vê-la, mesmo que os assistentes do call center sejam proibidos de se aproximar dos idosos que atendem. Michi oferece dinheiro a Yoko por ter vindo, que inicialmente recusa, mas depois aceita quando Michi explica que tem $1000 e não usa muito. Durante a conversa, Michi revela que se casou pela segunda vez após se divorciar do primeiro marido e costumava frequentar a pista de boliche onde estavam. Depois de conversarem, Yoko joga boliche enquanto Michi a observa se divertindo. Yoko a convida para tentar e Michi segura a bola com ambas as mãos. Na primeira tentativa, não acerta, mas na segunda derruba todos os pinos. As pessoas na pista de boliche aplaudem e Michi parece mais feliz do que nunca. Mas nem todos conseguem esquecer as tristezas que a vida traz. Maria acaba dormindo no trabalho e sonha que vê sua filha sentada em uma das camas do plano 75. Enquanto isso, Hiromu continua trabalhando intensamente no centro do plano 75. Ele chega cedo, organiza os materiais e coloca anúncios sobre o serviço. Manifestantes jogam café nos cartazes e Hiromu informa seus superiores sobre o incidente. Outro problema surge, uma falha no crematório. Ele avisa os agendados para reagendar outro dia e passa a noite pesquisando uma empresa de descarte de resíduos que também remove as cinzas das pessoas cremadas. Yoko está no call center conversando com Michi, que conta sobre pedir sushi de uma loja pela primeira vez, algo que a deixou animada. O alarme soa encerrando o tempo, mas antes de desligar, Yoko diz algo importante. Ela simpatizou com Michi e não quer que ela passe pelo serviço. Embora emocionada, Yoko fala de forma profissional, explicando que há uma opção de cancelar o procedimento. Michi, no entanto, decide continuar. Yoko a instrui a deixar a porta destrancada para o oficial do plano 75 acertar os últimos detalhes com o proprietário. Michi agradece a Yoko pelo tempo dedicado a ela, dizendo que ficou feliz com suas conversas e que sempre será grata por isso. Ambas ficam emocionadas durante a ligação. Após se despedirem, Michi desliga. Yoko, ainda abalada, tenta ligar novamente, mas não há resposta, pois Michi já havia desconectado a linha. Michi guarda o telefone em uma bolsa e organiza seus pertences. Ela aceitou sua decisão e não quer que ninguém interfira. No call center, Yoko fica sozinha no intervalo, enquanto colegas conversam sobre os atendidos, a maioria solitária nos seus 70 ou 80 anos. Yoko ouve um colega dizendo aos outros para não deixarem os idosos desistirem do processo, o que a irrita profundamente. Na manhã seguinte, Michi acorda em sua casa vazia e se arruma para ir ao centro do plano 75. Antes de sair, respira o ar fresco pela última vez. Deixa a porta aberta e vê uma menina pulando corda. Depois de observá-la por um tempo, Michi parte, pega um ônibus até o centro do plano 75 e permanece em silêncio enquanto o ônibus segue seu caminho. Hiromu pega seu tio Yukio, que também está registrado no procedimento do plano 75. Eles vão a um restaurante, comem juntos e Hiromu sugere que bebam sake, algo que Yukio aprecia. Embora Hiromu não admita, ele sente uma conexão com o tio. Desde que seu chefe perguntou sobre o caso, Hiromu ficou nervoso com a ideia de perder seu único tio para o procedimento que ele mesmo defende. No caminho de volta, Yukio passa mal e começa a vomitar. Hiromu pergunta se ele quer cancelar o procedimento, mas Yukio decide continuar. Depois que Yukio se sente melhor, eles continuam a viagem. Durante o trajeto, conversam sobre a família. Yukio comenta que não falou com o pai de Hiromu enquanto estava vivo e pergunta se ele ainda estava bravo com ele. Hiromu diz que seu pai sentia muito a falta dele. Ao chegarem ao centro, ambos ficam em silêncio no carro. Yukio sai e caminha em direção ao centro sem dizer nada ao sobrinho, enquanto Hiromu apenas observa. Michi também já está no centro e inicia o procedimento. A enfermeira escaneia a pulseira dela e dá um remédio contra náuseas. Em seguida, coloca um detector no dedo de Michi e pede que ela se deite. Um agente químico é administrado através de uma máscara de oxigênio. Durante o procedimento, a enfermeira recebe uma ligação sobre um problema no crematório e sai imediatamente. Michi, ainda no meio do procedimento, vira-se e vê Yukio, que está passando pelo mesmo processo. Ele começa a abrir os olhos lentamente e Michi se assusta ao ver alguém morrendo. Enquanto isso, Hiromu, a caminho de casa, não consegue ignorar seus sentimentos.
Ele dá meia volta e retorna ao centro do Plano 75. Ao chegar, encontra o local vazio, sem ninguém na recepção. Ele caminha pelos corredores, passando por corpos, até encontrar a sala onde seu tio e Michi estão. Ele vê Michi sentada na cama, tirando a máscara de respiração do rosto. Os dois se encaram por um momento. Hiromu se aproxima do tio, tenta acordá-lo e verifica o pulso, mas percebe que é tarde demais. Hiromu fica devastado, mas não quer deixar o corpo de Yukio no local, especialmente com o problema no crematório que atrasará o sepultamento. Ele tenta carregar o corpo do tio, mas Maria, que está recolhendo os pertences dos pacientes, o vê. Ela o ajuda a levar o corpo para fora usando uma cama hospitalar. Hiromu sai da instalação sem ser notado. Maria volta ao trabalho e entra na sala, onde os pertences dos pacientes são organizados. Durante a triagem, encontra uma grande quantia de dinheiro em uma das bolsas, o que a deixa chocada. Hiromu liga para centros privados com crematórios e encontra apenas um disponível, mas precisa chegar lá em 1 hora. Ele acelera e acaba sendo parado por um policial de trânsito que recolhe sua licença e registro, pedindo que ele espere enquanto Hiromu observa o corpo do tio. Michi sai do centro e vai para um lugar onde consegue ver o pôr do sol. Ela canta sua música favorita enquanto observa o sol se pôr. Terminando assim Plano 75, filme de ficção científica e drama de 2022. E eu espero você no próximo vídeo.